Caro ouvinte, minha saudação fraterna a você que me ouve. Sou o Padre Adão Soares, da paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Braúnas, e estou como assessor das campanhas aqui em nossa diocese. Temos a alegria hoje de iniciarmos o programa Hora da Família, aqui em nossa rádio Vida Nova FM. Nesse dia, iremos conhecer um pouco sobre a campanha da fraternidade deste ano. O tema é Fraternidade e Moradia, e o seu lema, Ele veio morar entre nós, segundo a palavra de São João, capítulo 1, versículo 14. A cada ano, a Igreja no Brasil se une em torno de um tema concreto que provoca a conversão do coração e o compromisso concreto com os irmãos e irmãs mais necessitados. A campanha da fraternidade é a expressão viva da missão evangelizadora da Igreja, especialmente durante o tempo litúrgico da Quaresma. É um convite à escuta da palavra de Deus que ilumina a realidade e convoca a ação evangelizadora, transformadora da vida, como nos afirma o texto base da campanha da fraternidade deste ano. A campanha da fraternidade sobre a moradia, que é deste ano, também já aconteceu em 1993, com o tema Fraternidade e Moradia, e o seu lema era Onde moras? Neste programa de hoje, teremos a valiosa colaboração de Denilson Mariano, que pertence ao movimento da Boa Nova, um MOBON, que nos falará sobre a campanha da fraternidade no que diz respeito ao ver a realidade, os desafios e perspectivas cristãs dentro da Quaresma, tempo de conversão e preparação para a Páscoa de Cristo. No segundo momento, no segundo bloco, meditaremos sobre o iluminar a realidade de nossa sociedade a respeito da moradia na campanha da fraternidade. Para esse momento, teremos a honrosa presença de nosso bispo Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, nosso bispo diocesano. E no terceiro momento, no terceiro bloco do nosso programa Hora da Família, meditaremos com o padre José Aparecido dos Santos, pároco da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Virginópolis, que nos falará a respeito do agir da campanha da fraternidade. Como sabemos, a campanha da fraternidade ela tem o tema da ação evangelizadora, vendo a realidade, iluminando a realidade com a palavra de Deus, através do seu lema, e também o agir da campanha. Como agir para que a ação evangelizadora aconteça de modo especial em nossas comunidades no tempo da Quaresma, partindo do tempo da Quaresma. Então, é o agir, as ações concretas da nossa vida cristã. Deus nosso Pai, em Jesus vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Neste primeiro bloco do nosso programa Hora da Família, nós ficaremos agora com a palavra de Denilson Mariano. Denilson Mariano, bem-vindo à nossa rádio, falando aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação e presença aqui conosco. Olá, eu sou Denilson Mariano e teremos a oportunidade de conversar um pouco sobre a campanha da Fraternidade de 2026. O tema deste ano é Fraternidade e Moradia, com um importante lema: Ele veio morar entre nós, ou seja, Deus
né, assumiu um lugar nesse mundo, fez morada entre nós. É importante saber que a campanha da fraternidade é uma iniciativa da Igreja para criar um espírito de fraternidade e também para favorecer uma pastoral de conjunto, ações mais integradas. Por isso, nesse tempo privilegiado da Quaresma, tempo de jejum, de penitência, de oração, somos convidados a contemplar Jesus numa realidade concreta. Este ano, com o tema da moradia. E é importante lembrar também, Papa Francisco já nos perguntava: por que estes estão sem casa, estes nossos irmãos? Por que eles não têm um teto, um lugar para morar? Então, esse mundo foi criado por Deus para todos os seus filhos. E é importante que todos tenham um lugar, um espaço, uma moradia digna. Bom, a campanha da fraternidade, dentro desse espírito quaresmal, tem por objetivo ajudar a gente a ver a realidade. Então, nós teremos oportunidade hoje de olhar um pouquinho mais de perto a realidade da moradia no Brasil, com suas causas e também suas consequências. Depois, um pouco mais adiante, teremos oportunidade de nos debruçar sobre o Iluminar, a partir da palavra de Deus, o que a igreja diz, o que a igreja sonha também, a partir da palavra de Deus, né? A partir, olhando também toda a sua tradição, o magistério da igreja, para que a gente possa, então, ter um discernimento maior de por onde nós devemos ir diante da realidade que nós temos à nossa frente. E aí, então, depois, uma oportunidade de a gente conversar um pouco sobre o agir, as pistas de ação, né, para que a gente possa sair da reflexão, para também criar condições mais dignas para os nossos irmãos e irmãs. Bom, a você que nos acompanha, eu convido você agora a olhar um pouquinho para a situação da moradia. Com certeza você deve conhecer pessoas que talvez não tenham casa própria, ou que ainda pague aluguel, ou que às vezes a condição da moradia não é aquela condição que favorece a uma vida digna. Às vezes não tem água, às vezes não tem esgoto, às vezes a luz falha muito. Então, são situações que vão dificultando essa moradia. Bom, queria convidar para você, para a gente olhar um pouquinho. Se a gente abre o livro de Miqueias, né, lá no capítulo 2, versos de 1 a 5, nós vamos encontrar uma realidade bem interessante. Ou seja, Miqueias ele denuncia um plano dos poderosos contra o povo de Deus. Pessoas estavam assim acumulando casas sobre casas, campos sobre campos, o que também aparece no livro do profeta Isaías. E o profeta ele não fica indiferente a essa realidade. Ele vai reagir, né, para propor uma nova atitude. Ele reage com um juízo e também com uma correção. Bom, essa profecia de Miqueias, aliada também à profecia de Isaías, na mesma direção, nos faz olhar para a realidade da moradia aqui no Brasil. Lá nos anos 90, para quem tem assim, um pouquinho mais de vida, né, deve lembrar um pouco que desde aquela época o Brasil vem adotando o que se chama de uma agenda neoliberal, ou seja, privatizando grandes empresas, reduzindo sempre assim esse papel, a figura do Estado, e enfraquecendo também assim as políticas de habitação, de educação e as políticas públicas em geral. Então, com isso, aqui no Brasil, aquilo que é um direito garantido pela Constituição vai deixando de ser um direito de toda pessoa, de todo cidadão, e vai se tornando uma espécie de privilégio para alguns, para aqueles que de fato têm mais recursos econômicos. Então a moradia, ela deixa de ser um direito social, passando a ser tratada como uma mercadoria. E aí ela fica sujeita a essa lógica do mercado. Então se há muita procura, a moradia ainda fica mais cara, né? O aluguel fica mais exorbitante. E aí muitas pessoas, por causa disso, acabam sendo obrigadas a morar nas áreas de periferia, a morar nas encostas de morro sujeito a avalanches, a morar na beirada dos rios sujeito às enchentes, ou até mesmo a morar na rua, debaixo de pontes e viadutos, porque não tem por onde ir. E com certeza você deve conhecer pessoas que vivem nessa realidade.
porque até nas cidades menores já estamos convivendo com a situação de pessoas que estão aí na rua ou em situação de rua. Só para se ter uma ideia em termos de números, aqui no Brasil há 6 milhões de moradias precárias, há 26 milhões de moradias em área de risco, sem infraestrutura, ou seja, sem água ou sem esgoto, sem luz, tá? E há cerca de 300 mil pessoas vivendo na rua. Bom, toda essa situação pede também da igreja uma tomada de posição, assim como Miqueias, Isaías, profetas tomaram a defesa da vida do povo, também nós somos convidados a ter uma atitude. Por isso, é importante lembrar que os programas habitacionais, como aí Minha Casa, Minha Vida, né, ainda são programas insuficientes, em alguns lugares são distorcidos, às vezes quem precisa não consegue o acesso e às vezes quem não precisa tanto acaba tendo esse direito. Tá? E a moradias em favelas, em ocupações irregulares, de áreas de risco, tem aumentado. Ou seja, vai se aprofundando as desigualdades. Milhões de pessoas ficam sem acesso à moradia, à água, esgoto, transporte difícil, escola difícil. Tá? E a especulação imobiliária vai crescendo, né? Ou seja, as pessoas vão querendo aí conservar, às vezes, um lote, um apartamento até vazio, esperando que o preço suba para que possa, então, fazer um negócio que, no seu modo de ver, é um negócio melhor. Bom, sem muitas delongas, né, estamos diante de uma situação de injustiça. Essa mesma injustiça denunciada por Miqueias, porque o modelo econômico em que vivemos privilegia o lucro e acaba ignorando, deixando de lado o sofrimento humano. Bom, essa concentração das riquezas na mão de poucos vai fazendo com que muitas famílias fiquem sem casa, sem terrenos e ficam sobrando, por outro lado, imóveis vazios. O direito à moradia não pode ser um privilégio. O direito à moradia não pode empurrar cada vez mais os pobres, né, para as encostas de rios, para as encostas de morro ou até mesmo para a situação de rua. É importante lembrar que quando o direito à moradia é negado, nega-se também a dignidade da pessoa humana. Vejam, uma das coisas que a gente mais gosta é, no final de um dia cansado de trabalho, poder voltar para casa, ter um cantinho para chamar de seu. Mas muitas das vezes, esse cantinho está sem o mínimo de condição. Ou às vezes também é aquele cantinho que já não está tendo paz dentro de casa, porque a situação familiar está muito desestruturada. Então, essa campanha da fraternidade quer ajudar a gente com coragem profética, recuperar essa firmeza dos profetas, denunciando as situações de injustiças ligadas à moradia, mas procurando também alternativas para recuperar com coragem a esperança de que Deus criou esse mundo para todos e todos têm direito a uma moradia digna. Então, que tal a gente começar a conversar um pouquinho, você com sua família, com seus vizinhos, como é que está a situação, a questão da moradia na sua região? Quem são as pessoas da sua convivência que estão aí talvez pagando aluguéis pesados e às vezes até sendo obrigado a abrir mão de outras necessidades dentro de casa para não ter que ir para a rua, para poder manter o pagamento do aluguel? E você conhece alguém que, pelo desemprego, acabou indo morar numa situação de rua? Bom, se pergunte um pouquinho, mas vamos juntos. Abrace as iniciativas, os encontros que na sua comunidade serão realizados em torno da campanha da fraternidade. Lembrando que a campanha da fraternidade, ela não vem para nos distanciar do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que celebramos durante toda a quaresma e coroamos com a ressurreição na Páscoa. A campanha da fraternidade vem para ajudar a gente a contemplar Cristo crucificado nos nossos irmãos, em suas situações onde a vida está sendo negada. Então, Cristo continua hoje padecendo e sofrendo com a falta de habitação, com a moradia em lugares impróprios, com a moradia em situação de rua. Possamos, então,
contemplar esse Cristo nos nossos irmãos e irmãs mais sofredores. Um abraço e a gente volta a falar em outra oportunidade. Voltemos aqui, amigo ouvinte. Olha que alegria estarmos participando. Acabamos de ouvir o Denilson Mariano. Agora nós vamos para o segundo bloco. Esse segundo momento, nós teremos a palavra de Dom Otacílio. Dom Otacílio, nosso bispo, falará para nós sobre o tema do iluminar. Queridos ouvintes da Rádio Vida Nova, programa Hora da Família. Aceitei prontamente o convite do assessor diocesano da campanha da Fraternidade Padre Adão para colaborar neste bloco sobre a parte do texto base, iluminar. Ele veio morar entre nós, como nos lembra a campanha da Fraternidade. Sem dúvida, a campanha da Fraternidade é uma ocasião muito especial que a Igreja do Brasil proporciona para uma vivência mais concreta da Quaresma. Já de antemão, eu quero reforçar esse pensamento. A campanha da Fraternidade não é esvaziamento da Quaresma, é para que haja verdadeira encarnação do espírito de penitência, de conversão, de oração, de jejum e caridade. Portanto, vamos agora dar mais um passo. Depois de ter visto e ouvido sobre a realidade de moradia em nosso país, o que a palavra de Deus diz, o que a doutrina social da igreja diz. A igreja tem sempre uma palavra a dizer, sobretudo esta realidade da moradia. Somos convidados, como igreja, a olhar a realidade da moradia, à luz da fé, permitindo que a palavra de Deus, a vida de Jesus e o ensinamento da igreja iluminem as injustiças e apontem caminhos de esperança. Texto fundamental para esta campanha da fraternidade nós encontramos no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. Mas quando Jesus veio fazer morada entre nós, como vimos na celebração do Natal, ele não encontrou moradia entre os homens e as mulheres. Lucas, o evangelista, nos fala no capítulo 2, no versículo 7. Maria deu à luz o seu filho, o primogênito, e o envolveu em faixa e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vejam a realidade de sem moradia na encarnação do Verbo. Depois, na missão de Jesus, ele mesmo, pregando o Evangelho, relatou a sua realidade como arauto da Boa Nova, como Salvador no meio da humanidade. O próprio Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Lucas nos fala no capítulo 9, versículo 58. As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Percebam, queridos ouvintes, a realidade da moradia não pode ser indiferente para a vida da igreja. Também nós poderíamos discorrer aqui sobre várias passagens da Sagrada Escritura que nos falam da importância da terra, da moradia, da dignidade de todos os filhos e filhas de Deus poderem habitar. Os profetas são ricos nesse sentido. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, todos os profetas, de modo geral, bradaram aos céus sobre a pecaminosa falta de terra para plantar, para morar, para viver. Faço sempre um convite. Ao longo da Quaresma,
Retomemos o texto base da campanha, participemos dos grupos de reflexão para maior aprofundamento. Aqui é apenas uma provocação por questão de tempo. Também a igreja tem sempre uma palavra a dizer. E como tem. Este lema, ele veio morar entre nós, João 1,14, como já mencionei, é o eixo da reflexão. E ao se encarnar, Jesus assumiu a condição humana de forma concreta, inserido numa família, numa casa, num território. Isso é muito importante, porque isso revela que a moradia não é um luxo, mas é a condição básica para a vida digna. E Deus se solidariza com os que vivem a insegurança, a precariedade e a exclusão. De modo que, onde faltar a casa, faltará também o espaço para o pleno desenvolvimento da pessoa. E Jesus, nosso Salvador, ao se encarnar, nasceu nesta situação de fragilidade, sem uma casa própria, e durante a sua vida pública viveu como peregrino. E esta experiência aproxima, de modo muito especial, Jesus Cristo aos sem-teto, aos migrantes, aos despejados e também moradores em áreas precárias. Quer dizer, não basta morar, tem que ver onde se mora, que condições temos para que aquela pessoa onde ela mora, revelando assim um Deus que caminha com os pobres. Então não basta ter casa, precisa ter uma infraestrutura, condições dignas de moradia. Também na Sagrada Escritura, a casa é um lugar de vida, de vínculos, de dignidade, do encontro, da oração. Em alguns momentos, os evangelhos narram a presença de Jesus nas casas, curando, pregando a boa nova, ressuscitando. Isso é muito importante. As cartas paulinas também, Atos dos Apóstolos, nos apresentam a casa como o lugar do encontro, da oração, da vivência, do aprofundamento da fé. Tanto que as casas eram chamadas pequenas igrejas domésticas. É muito importante. Toda família, toda casa há de ser uma pequenina igreja doméstica, onde se deve viver todas as coisas bonitas que nós esperamos encontrar na igreja maior da qual nós fazemos parte, da paróquia ou da comunidade que nós fazemos parte. Amados ouvintes, também a igreja tem um magistério, tem documentos, são 2000 anos de história. Temos uma riqueza muito grande dos santos da igreja, papas, doutores da igreja, homens e mulheres que trabalharam em prol da família, da solidariedade, da acolhida dos pobres. O texto base nos traz vários exemplos. O grito da igreja pelos santos da igreja são muito importantes, são muito atuais. Trago aqui um parágrafo muito importante, o parágrafo 142 de São João Crisóstomo, que fala da importância do vínculo, a estreita relação entre o culto e a vida cotidiana. Olha o que disse São João Crisóstomo, isso há muitos séculos atrás. Não penseis que basta para a nossa salvação trazer à igreja um cálice de ouro e pedraria, depois de ter despojado viúvas e órfãos. Se queres honrar deveras o corpo de Cristo, não consintais que esteja nu. Não honreis aqui com vestes de seda, enquanto fora o deixais perecer de frio e nudez. Porque o mesmo que diz, este é o meu corpo, é quem disse, me vistes faminto e não me deste de comer. Aprendamos, pois, a pensar com discernimento e a honrar Cristo como ele quer ser honrado. O que aproveita ao Senhor que a sua mesa esteja cheia de ouro,
se ele se consome de fome. E de que serve? Se cobre seu altar de panos, recamados de ouro, se a ele não buscas nem sequer o abrigo indispensável. Veja, Padre Adão, queridos ouvintes, como a igreja é sábia. Portanto, não cabe aquele discurso. A igreja não tem nada a ver com moradia, não tem nada a ver com esse tema. Não demos ouvidos e não propaguemos esses comentários, né, Padre Adão? Moradia é coisa séria. Trata da vida, ou tudo que diz respeito à vida, diz respeito à igreja. São os ensinamentos que nós encontramos na Gaudium et Spes, no Vaticano II. Quase que terminando a nossa reflexão, nesse curto espaço de tempo, Padre Adão, nós não podemos esquecer que a igreja tem uma doutrina social da igreja. Alguns temas, alguns princípios, melhor dizendo, não podem ser esquecidos. A promoção do bem comum, a destinação universal de todos os bens, ninguém pode ficar privado do essencial para viver. Também moradia é uma questão de ecologia integral, como já mencionei. Morar bem sem destruir a casa comum em que habitamos. E também a opção preferencial pelos pobres, a evangélica opção preferencial pelos pobres. Quando a igreja se preocupa e busca com a sociedade civil caminhos para a superação da grave situação da moradia, ela nada mais, nada menos está procurando colocar em prática o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, trago a palavra ou a doutrina tão rica do Papa Francisco, de saudosa memória, e continuado agora pelo Papa Leão XIV. Nossos papas são incansáveis na defesa da vida, da casa comum, do direito sagrado à moradia. Sim, moradia é um direito humano fundamental e tem ali também raízes bíblicas, como eu já mencionei. Mais uma vez, faço um convite ao aprofundamento, a buscar na tradição da igreja, no magistério da igreja, na doutrina social, luzes para a nossa caminhada. No texto base, nós encontramos estas palavras tão importantes. Fortaleçamos, pois, com a força do Evangelho de nossas comunidades, pastorais e organismos eclesiais, os movimentos populares na luta por moradia digna para todas as pessoas. Estas palavras nós encontramos no parágrafo de número 163 do texto base. Sobre movimentos populares, foi muito importante para inspirar a Sexta Semana Social Brasileira. Papa Francisco nos falou de 3 T's, Padre Adão, querido ouvinte. Você já ouviu falar, Padre Adão, 3 T's? Então eu vou falar nesse momento. Terra, trabalho e teto. Terra, teto e trabalho, melhor dizendo. Mas eu prometo voltar no último bloco e elevar aos céus uma oração que eu e o padre Nelito, de saudosa memória, compusemos e pode ajudar muito na encarnação, na iluminação e na encarnação de sagrados compromissos com a vida, de modo especial para que todos tenham onde morar, se encontrar, recuperar as forças e celebrar a graça da existência. Por enquanto, vamos ficar com essas palavras. Não podemos nos omitir. A igreja não se omite diante da grave realidade da moradia. Sim, não é papel da igreja a solução, mas é seu dever a denúncia, o anúncio, o incentivo, a animação de todas as boas e santas iniciativas que procurem respostas para o déficit de moradia
que gera tanto sofrimento em nosso país. Voltemos agora, nós vamos passar ao terceiro momento, terceiro bloco de nosso programa. Agradecemos a sua presença e a nos acompanhar, né, nesse momento tão especial aqui do programa Hora da Família. Bom, agora nós vamos ouvir o padre José Aparecido, que nos falará sobre o agir, as nossas ações, as suas sugestões, como nós poderemos agir em nossas comunidades sobre a campanha da fraternidade. Minha saudação a você que partilha conosco este momento de reflexão através desse meio tão especial que é a nossa rádio diocesana, Vida Nova FM. Estamos refletindo hoje sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2026, como os blocos anteriores, e isso tem nos ajudado a perceber a importância da moradia em nossa vida, não só como espaço físico, mas também como espaço de aconchego, de acolhida, de convivência, de modo muito especial, como porta que abre para nós a perspectiva de outros direitos, de modo especial, a gente resgatar a nossa dignidade. Como é bom a gente estar convivendo com os irmãos, convivendo em família. Portanto, ter uma moradia digna, aí não é só qualquer moradia, é a gente também fundamentar nossa vida numa comunhão com aqueles e aquelas que nos são bastante próximos e que através deles nós abrimos espaço para a convivência com os irmãos, para o respeito mútuo, para a convivência fraterna. E a moradia, a gente sabe os desafios que nós temos para que tenhamos uma moradia com dignidade. São muitos os lares que às vezes não têm, de fato, essa característica de ser a moradia digna. São muitas as famílias que não têm direito à moradia, ainda não tiveram esse direito sendo reconhecido e oferecido a elas. Isso traz para nós um sentimento muito forte de que nós devemos continuar a viver o Evangelho. Não podemos desanimar. As dificuldades, os desafios estão aí para serem enfrentados. E quanto mais enfrentarmos de cabeça erguida, mais estaremos testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, o texto base da campanha de fraternidade quer nos propor exatamente isso. O despertar da nossa fé, de uma prática da nossa fé, em favor das pessoas que não têm moradia. Nós temos várias formas de estarmos participando e de estarmos vivenciando essa campanha de fraternidade. Uma delas que poderia ser olhada com muito carinho é através das cooperativas habitacionais. Há muitas cidades que já têm, outras que poderiam ter, e quem sabe a gente possa dar um incentivo, né, aos nossos governantes para pensar nas cooperativas habitacionais, onde todos podem cooperar um pouquinho, onde todos podem participar. Aliás, os próprios interessados em ter a sua moradia poderiam estar trabalhando nessas construções com a orientação de uma pessoa, de um engenheiro, que pudesse estar ali prestando, né, essa ajuda. Além da pessoa exercitar sua cidadania, ainda aprenderia futuramente uma profissão, mesmo que não vá trabalhar assim numa empresa, mas pode aprender a fazer tantos serviços essenciais na casa, evitando talvez o desgaste de ter que pagar alguém de fora. E a pessoa ali trabalhando, vendo o fruto do seu trabalho, como isso é importante, como isso restabelece a dignidade da pessoa. E aí nós teremos aí de volta, né, desse propósito, a alegria de podermos estar sendo cidadãos do reino de Deus, vivendo nessa realidade social que nos abriga nos dias de hoje. Então, poderia ser uma mão de obra mais barata, porque a pessoa mesmo estaria fazendo, estaria valorizando a sua moradia, estaria trazendo um vigor para a vida da família, e aí estaria colocando elementos importantes ali em torno da sua família, através da residência, né? Por exemplo, como lugar para, quem sabe, ali um aconchego com a família, talvez preparar um ambiente gostoso, né?
com algo ali que favoreça a família se reunir para poder estar dialogando. Às vezes até um espaço em volta da casa, uma varanda, uma puxadinha, algo assim que favoreça o encontro da família, às vezes é um lugar importante, necessário para uma conversa, para um diálogo, né? Para estabelecer um diálogo sincero. Então, isso é muito importante. A moradia pode ser também ligada a outros direitos que às vezes estão sendo esquecidos, além da moradia. Por exemplo, o direito à alimentação. Pessoas que não têm uma casa ou que moram precariamente, às vezes não têm uma alimentação saudável, balanceada. Então, a moradia favorece uma boa alimentação. Isso é importante. A pessoa ter uma alimentação balanceada, alimentação sadia. O trabalho, por exemplo, as pessoas às vezes mudam de endereço porque não tem uma moradia fixa. Isso dificulta arrumar trabalho, arrumar o serviço, estar ali colocando seus dons, né, a serviço das pessoas, a serviço da vida. Então é importante, porque a pessoa tendo uma localidade fixa para morar, ela tem mais facilidade de adquirir um trabalho também, um trabalho que favoreça essa vida com dignidade, um trabalho que seja mais permanente. E como isso favorece, como isso ajuda a pessoa a ir preparando a sua vida, ter uma vida com mais dignidade. Também a educação, a ecologia, como isso é importante. Ter uma casa com um ambiente para estudar é fundamental para o desenvolvimento humano, para o pleno desenvolvimento humano das crianças, dos jovens que estão em idade escolar e mesmo de adultos, né? Você tem um lugar ali para estudar tranquilamente. Como isso é importante, é fundamental. A construção de casas, moradias, por exemplo, de forma precária em locais impróprios, talvez em alguns encostos, próximos a ribanceiras, a altos barrancos, né? Vai prejudicar também o meio ambiente e às vezes coloca a vida das pessoas em risco. Então veja como a ecologia é importante. O lugar onde se constrói a casa é determinante para a pessoa ter uma tranquilidade, dormir bem à noite, dormir tranquilos, né? Sem a preocupação se as chuvas virão muito fortes, se derá enchente, né? Então a pessoa ter essa tranquilidade para dormir e assim respeitar o ritmo da natureza e poder também admirar a natureza nas suas alternâncias de temperatura e de situações. A moradia favorece também a expressão da fé. Olha como é interessante isso, né? Ter um abrigo digno é importante, a gente sabe disso. Mas também a casa representa a possibilidade de cada pessoa desenvolver e trabalhar a sua fé, viver a sua fé. Morando na rua, peregrinando de marquise em marquise, fica difícil. A pessoa, às vezes, tem até a participação numa comunidade. Fica difícil a pessoa ter uma interioridade, não tem ali um espaço de silêncio, um espaço de meditação, para a pessoa contemplar a própria vida a partir do amor de Deus. Então, a gente constrói uma casa externa, mas ela ajuda a gente a construir a casa interior na nossa espiritualidade. A gente precisa disso. Então, é preciso o referencial da casa externa para construir a casa interna, que é a nossa espiritualidade. Onde eu chego em casa à tarde, onde a gente toma um banho, onde a gente relaxa um pouquinho a mente, uma oração. Então, isso é importantíssimo. E aí a gente vai entendendo a importância de ter uma casa, né? Como isso é importante. Certamente você já está percebendo que a gente não fala só de ter uma casa física, mas tudo o que ela se apresenta para a vida humana, tudo o que ela favorece para a vida humana, né? Toda insegurança que da falta de habitação resulta no elemento que dificulta a relação com Deus, vai ser então solucionada se tivermos uma habitação. A gente, então, é importante pensar nisso, né? Que a casa é fundamental também para a dimensão religiosa. Olha que coisa bonita. O meio ambiente, a educação, a nossa fé, né? Uma vida com mais tranquilidade. Tudo isso é fruto de uma moradia digna. Então, quando a pessoa tem uma moradia digna, ela pode, de fato, dizer: sou uma pessoa rica das bênçãos de Deus. Então, a campanha de fraternidade, né, e traz aí esse lema importantíssimo para nós: ele veio habitar entre nós. Lembra Jesus
que vem habitar no nosso coração, na nossa vida. E quantas pessoas habitam também ao nosso redor, quantas pessoas estão aí conosco, como isso é importante, como a gente viver, então, essa alegria desse encontro entre pessoas. Jesus veio se encontrar conosco, habitou entre nós. Quantas pessoas nos encontramos no dia a dia? Deus assumiu os riscos da nossa humanidade, da nossa fragilidade, para que não pudéssemos comprometer com a transformação da vida humana, para ter vida em abundância, né? Uma vida em plenitude. É isso que Ele veio trazer para nós. E essa plenitude da vida é um dom e, ao mesmo tempo, um compromisso que nos envolve, nos chama a viver a graça de Deus. Ela traz, então, para nós também, né, esse compromisso de nos comprometermos a lutar para transformar cada vez mais a nossa sociedade. É isso que devemos pensar a partir da campanha de fraternidade, da Quaresma, como um gesto concreto. A transformação à nossa volta, transformação da sociedade, é fruto de um coração que se converte, de uma vida pautada pela conversão, uma conversão que busca reconhecer as fraquezas do pecado e reconhecer a força do amor de Deus em nós. Moradia digna, dignidade restaurada, amor vivido. Isso é o que nós devemos pensar no nosso dia a dia. Que você tenha, então, um dia abençoado por Deus, um final de semana com as bênçãos de Deus, e assim possamos viver Quaresma, campanha de fraternidade, todos os dias, conversão e transformação da realidade, para que a vida seja, de fato, vivida em abundância. Fique com Deus, receba meu abraço e a minha bênção. Caro ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Hora da Família, aqui em nossa Rádio Vida Nova FM. O programa de hoje, dedicado à campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade, moradia e o lema, ele veio morar entre nós. Apresento meus agradecimentos ao Denilson Mariano, do Mombom, a Dom Otacílio, nosso bispo, e ao Padre José Aparecido, que falaram para nós neste programa de hoje. E também a Marielle, que rezou conosco a oração da campanha da fraternidade no início desse programa. E também agradeço muito especialmente a você, amigo ouvinte. Passaremos agora ao final do nosso programa com a bênção final com Dom Otacílio. Queridos ouvintes do programa Hora da Família, querido Padre Adão, com alegria vamos participando deste encontro. Tenho certeza que os ouvintes foram enriquecidos com as belas contribuições dos assessores e também com a sua animação. Bendito seja Deus, Padre Adão. Quero retomar, para encerrar, as palavras do Papa Francisco, os 3 T's que Papa Francisco sempre dizia no encontro com os movimentos populares, em 2014, depois retomado em vários encontros. Terra, teto e trabalho. Quero retomar a reflexão dessa palavra teto, moradia, que está relacionado à campanha da fraternidade. Papa Francisco assim se expressou: hoje há tantas famílias sem moradia, ou porque nunca tiveram, ou porque a perderam por diferentes motivos. Família e moradia andam de mãos dadas. Mas, além disso, afirmou o Papa, um teto, para que seja um lar, tem uma dimensão comunitária, e é o bairro. E é precisamente no bairro onde se começa a construir essa grande família da humanidade, a partir do mais imediato, a partir da convivência com os vizinhos. O Papa também disse que há eufemismos, palavras que amenizam, que escondem a triste realidade da falta de moradia, injustiça, miséria e fome. E ele disse, atrás de cada eufemismo, palavra amenizante, há um crime, afirma o Papa. E ele assim também disse, vivemos em cidades que constroem torres, centros comerciais, fazem negócios imobiliários, mas abandonam uma parte de si
nas margens, nas periferias. São fortes as palavras do Papa. Como dói escutar que os assentamentos pobres são marginalizados, ou pior, quer-se erradicá-los. São cruéis as imagens dos despejos forçados, dos tratores derrubando casinhas, imagens tão parecidas às da guerra. E isso se vê hoje. Portanto, o Papa exortava, e eu creio que as suas palavras são sempre atuais, assumidas agora pelo pontificado do Papa Leão XIV. O Papa nos exortava para favorecer com que todas as famílias tenham uma moradia e para que todos os bairros tenham uma infraestrutura adequada, ou seja, esgoto, luz, gás, asfalto, escolas, hospitais, salas de primeiros socorros, clube de esportes e todas as coisas que criam vínculos e que se unem e que unem as pessoas. Acesso à saúde, à educação, à segurança, favorecendo a integração autêntica e respeitosa, espaços de sadias convivências. Inspirado sempre nas palavras do Papa Francisco, há algum tempo, na realização da 6ª Semana Social Brasileira do Regional Leste 2, estado de Minas Gerais, eu e o padre Nelito Nonato Dornelas, era padre da Diocese de Governador Valadares, de saudosa memória, nós compusemos uma oração e é com ela que nós vamos encerrar este programa, acompanhado da bênção, para que sejamos fortalecidos, iluminados desse longo caminho que vamos iniciar com a campanha. Iniciar não, continuar com a campanha, porque a igreja já tem um trabalho concreto em relação a esse tema. Como o padre Adão já disse, já tivemos uma campanha da fraternidade sobre a moradia. Então vamos rezar juntos, queridos ouvintes do programa Hora da Família. Oração para a 6ª Semana Social Brasileira. Ó Deus, Pai de infinita bondade, vos adoramos em comunhão com vosso Filho, Jesus de Nazaré, e em sua encarnação por meio do Espírito Santo, palavra que se fez carne no seio de uma mulher e se fez classe na oficina de um operário. Vós que sois tão grande e habitais nas alturas, por meio do vosso Filho que se fez tão pequeno, carícia infinita nas mãos de um operário, com pés de peregrino pelas ruas e praças, ao lado do sem terra, sem teto e sem trabalho, por meio do vosso Filho entre nós, inaugurastes uma nova história. Senhor de nossa vida, no mundo sem fronteiras, caminhando conosco no mutirão pela vida. Com o Verbo, ao fazer-se pão partilhado na Eucaristia, saciastes não com migalhas de amor, mas tornastes companheiro e uma fonte inesgotável de coragem, fortaleza, comunhão e esperança, no mundo com terra, teto e trabalho para todos. Ó Deus, por meio do vosso Filho Jesus, glorificamos por nos ter assegurado as moradas celestiais e pedimos a sabedoria do vosso Espírito para que sejamos fortalecidos em nossa luta por trabalho, moradia e terra para todos, com dignidade, justiça e vida plena. Ó Deus, derramai sobre nós a vossa graça, para que, com coragem, construamos uma sociedade politicamente democrática, economicamente justa, ecologicamente sustentável e culturalmente plural. Cremos que, por meio do vosso Filho ressuscitado, as forças da morte foram vencidas, tudo foi reconciliado e a vida nova inaugurada. Sinais de um novo céu e nova terra, sem pranto, dor, lágrima, luto e sofrimento.
Participantes do reino por vosso Filho inaugurado, firmemos nossos passos nesta direção, até que todo nome, toda raça, toda carne, todo credo culminem numa criação redimida e possam cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos seus amados. Amém. Queridos ouvintes, chegamos ao final do programa Hora da Família. Recebamos as bênçãos de Deus para trilharmos um longo caminho de compromisso com a fraternidade e a moradia. Afinal, Ele veio morar entre nós. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.